Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos aqui na 10ª edição do Fórum do Biogás, agora com a presidente da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, Renata Insper. Renata, concluindo o evento agora, você pode fazer para a gente um balanço de como foi esse grande evento que aconteceu aqui em São Paulo. Olha, foi um sucesso. A gente teve um sucesso de público, casa cheia. Só no primeiro dia foram mais de 670 pessoas. Hoje está cheio de novo, ainda não tenho os números, mas tenho que agradecer muito aos patrocinadores e todo mundo que ajudou aí na construção desse evento. Mas tivemos debates importantíssimos. Já escutei de pessoas do governo que eu fiz cosquinha em assuntos que eles pensaram, opa, a gente tem que começar a olhar sobre esse aspecto do biogás e do biometano. Estamos trazendo uma conscientização cada vez maior da grande oportunidade que o biogás e que o biometano são para o país e que estamos prontos para fazer a próxima etapa, que é dar aquele pulo, aquele salto de crescimento que eu tenho certeza que virá aí nos próximos anos. E nós vimos aí números que projetam um crescimento extraordinário do setor no Brasil, né, Renata? Sim, esses números que a gente tem hoje, a gente tem uma produção de biogás de mais ou menos 5 milhões de metros cúbicos, de biometano de 1 milhão de metro cúbico. As projeções com a situação que é hoje, né, assim, que a gente está com os investidores saindo, investindo com muita coragem e muita garra, a gente já tem uma estimativa de 6,6 milhões de metros cúbicos, ou seja, um crescimento de 6 vezes até 2029. Mas eu tenho certeza que se a gente conseguir aí a aprovação das políticas públicas necessárias para que a gente alcance um potencial maior e consiga decolar, que esse número ainda vai ser pequeno perto de onde a gente vai chegar, e eu acredito que é muito factível que a gente chegue a 30 milhões de metros cúbicos por dia, que é basicamente a metade do consumo hoje de gás natural do Brasil até 2030, e nesse número a gente consegue aí ajudar na descarbonização do transporte, substituindo diesel, fazer biocombustível, biofertilizantes, atuar no hidrogênio, enfim, são muitas frentes na geração de energia elétrica e tudo mais. E impressionante é que isso também não conta, por exemplo, o impacto de empregos, né? Projeta-se hoje um número também extraordinário de empregos que o setor gera, né, Renata? Exatamente. Hoje teve inclusive o lançamento no fórum de um estudo muito importante pela Jeff Biogás, que foi feito com a ONU, com o MDIC e outras instituições, e que previram aí que se a gente alcançar o nosso potencial máximo de biometano, ou seja, se a gente aproveitar todos os resíduos que existem, a gente consegue chegar aí a 780 mil empregos. E se a gente adaptar isso para esse valor aí de 30 milhões de metros cúbicos, a gente chega ali mais ou menos a 175 mil empregos. Então, assim, é muito emprego que vem, é descarbonização, é crescimento, é o nosso país mostrando que ele não é só ele só não recebe uma pauta do exterior nesse momento de transição energética, pelo contrário, a gente tem muito a contribuir para o mundo e mostrar para o mundo que a gente tem aqui um modelo que faz sentido e que vai ajudar aí nesse momento aí, com todo esse calorão que a gente está vivendo aqui, seca no norte, ciclones, que a gente tem como uma alternativa brasileira e eficiente para descarbonizar. E ontem estivemos aqui em São Paulo, um recorde histórico de temperatura, né? Hoje também, no último dia também, calor extremo aqui em São Paulo. Isso reflete o impacto hoje que a natureza, o meio ambiente está sofrendo com esses combustíveis fósseis, e o biocombustível vem como uma solução emergencial e muito importante nesse momento, né, Renata? Exatamente. Os biocombustíveis em geral são justamente a lição que a gente tem para dar para o mundo, né? Quando você olha todo o ciclo de vida dele, eles são muito menos emissores do que todos os outros, inclusive quando a gente compara com as tecnologias renováveis, os biocombustíveis, eles são, quando você pensa em combustíveis, ainda mais eficientes. Então é algo que a gente tem que sim levar para o mundo e aproveitar. Assim, a gente acostuma não ter orgulho da nossa brasilidade, mas sim, temos que ter muito orgulho do desenvolvimento dos biocombustíveis aqui no nosso país. E nós temos aí duas questões também que precisam ser melhoradas e trabalhadas, que é a questão da legislação, né? Nós temos projetos de lei já prevendo a regulação do setor, né? E nós tivemos também aqui um painel com o Rafael Gonzalez falando sobre a questão de créditos para o setor, né? Como é que o setor bancário, o setor de investimento vê o setor de biogás, né? A gente tem assim, o dinheiro até existe, mas é difícil a gente... as características dos projetos de biogás e biometano hoje são diferentes dos projetos que os bancos esperam que tenham, né? As oportunidades que têm. Então falta uma conversa para a gente conseguir unir esses pontos e que esse dinheiro chegue nos produtores, que eles olhem com o olhar do biogás, como que funciona o biogás e como que a gente pode fazer
para adaptar esses projetos de uma forma que faça sentido para todo mundo. Mas em termos assim, nossos grandes desafios são a infraestrutura de escoamento, principalmente, e a valorização do atributo verde. E para isso a Biogás está trabalhando aí fortemente para ter dentro do PL do combustível do futuro, que é uma prioridade para o governo federal e para o Congresso, um plano nacional de biometano que então traga todos os incentivos e fomento que precisam para que a gente faça essa decolada. E também estamos olhando para planos estaduais, porque tem uma parte da regulação, toda a parte de distribuição de gás canalizado que é estadual. Então a gente tem trabalhado fortemente com os estados. O estado de São Paulo aqui é um grande parceiro nisso e é o maior potencial que a gente tem, e assinamos no próprio evento um termo de cooperação com o estado do Rio de Janeiro para conseguir avançar nessa legislação lá também. E o setor do agronegócio também se beneficia muito, né? Hoje, um setor que é penalizado pela comunidade internacional, acusado de ser o grande vilão do meio ambiente, mas na verdade a gente sabe que é o contrário, né, Renata? Não, com certeza. E o biogás e o biometano são uma solução também para o agro, né? Você está aproveitando os resíduos, aproveitando um passivo ambiental do agronegócio, seja da pecuária, seja da agricultura, transformando isso em energia renovável que ainda pode se tornar em biofertilizantes, ou seja, você consegue descarbonizar ainda mais, é um grande aliado nesse processo, e para esses aliados se tornarem ainda mais eficientes em termos energéticos, existe aí a grande oportunidade da gente levar para esse mundo que pode se fazer tanto a economia circular a partir do biometano, de aproveitar os resíduos para a própria geração de energia elétrica ou abastecimentos da sua frota, e fazer o biofertilizante, como também até para comercializar isso, e traz uma nova oportunidade de negócio para o nosso agro e um exemplo para o mundo. Excelente, parabéns, Renata, por esse grande evento que a gente esteve acompanhando aqui. A gente viu o quanto movimentou de autoridades e pessoas interessadas em conhecer melhor e fomentar o setor. E esperamos aí na nossa próxima edição, em 2024, teremos a 11ª edição. Com certeza, a gente teve aí muitas pessoas, mais de 80 palestrantes, autoridades dos estados, ministro, os secretários que são equivalentes aos ministros, secretário executivo do MDIC, tivemos um público muito qualificado de CEOs e das pessoas técnicas também. Então, assim, 2024, se preparem que o evento vai ser ainda melhor. Muito bem, então estamos aqui finalizando com a presidente da Biogás, essa cobertura da 10ª edição do Fórum do Biogás aqui em São Paulo. Portal Rural News sempre procurando tecnologia e inovação para levar para você, produtor rural, o que há de melhor em sustentabilidade e projetar cada vez mais o agronegócio como referência para o mundo.